Um mundo envolto em mistérios, repleto de eventos extraordinários, histórias fascinantes e personagens que nos deixam intrigados. Um período que desafia nossa imaginação, com relatos de pessoas que viveram séculos, de gigantes que supostamente habitaram a Terra e uma civilização que testemunhou a ascensão e queda de sua própria história. É sobre a era pré-diluviana que vamos falar hoje. Este é um tema que desperta curiosidade e nos leva a refletir sobre como era o mundo antes do dilúvio relatado na Bíblia. Prepare-se, pois mergulharemos em detalhes intrigantes e verdades bíblicas sobre esse período. A era pré-diluviana é introduzida nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ela narra o início da humanidade, desde a criação de Adão e Eva até o grande dilúvio que mudou a história do mundo. Durante essa época, a humanidade alcançou feitos significativos, mas também se envolveu em um ciclo de pecado que levou à condenação. A história começa com Adão e Eva, a primeira família da humanidade. Após serem expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram filhos e filhas, e o primeiro deles foi Caim. Mas infelizmente, Caim ficou marcado como o primeiro assassino da história ao matar seu irmão Abel. Em consequência, ele foi amaldiçoado por Deus e teve que vagar pela terra, construindo uma cidade na terra de Nod, que ele nomeou em homenagem a seu filho, Enoque. Essa foi a primeira cidade mencionada na Bíblia. Diferente do que teorias extrabíblicas afirmam, a Escritura deixa claro que o homem foi criado como um ser racional e moral desde o início, refutando a ideia de uma evolução da espécie em termos bíblicos. Os relatos bíblicos mostram que, mesmo no período pré-diluviano, a humanidade tinha grande capacidade de desenvolvimento. Por exemplo, os descendentes de Caim, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, fizeram avanços notáveis. Jabal introduziu a criação de rebanhos e a habitação em tendas. Jubal desenvolveu instrumentos musicais e Tubal-Caim dominou a metalurgia, criando ferramentas de cobre e ferro. Quando chegamos ao tempo de Noé, vemos que a humanidade já possuía habilidades avançadas para construir, como demonstrado na construção da arca seguindo as instruções divinas. Mas um aspecto que chama a atenção nesse período é a longevidade das pessoas. De acordo com a Bíblia, era comum que os seres humanos vivessem por centenas de anos. Essa longevidade permitiu o acúmulo de conhecimento e a transmissão de informações ao longo de gerações, contribuindo para o desenvolvimento cultural e tecnológico daquela civilização. Entretanto, com o tempo, a maldade e o pecado começaram a se espalhar de forma alarmante. Um dos pontos mais intrigantes do período pré-diluviano é o relato de Gênesis 6, onde se fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Alguns interpretam isso como uma união entre seres celestiais e humanos, mas a visão mais aceita é que se trata de uma mistura entre descendentes piedosos da linhagem de Sete e os ímpios descendentes de Caim. Essa união promoveu uma degeneração espiritual que resultou em uma sociedade completamente corrompida. Apesar de toda a maldade, ainda havia pessoas fiéis a Deus. Abel foi o primeiro mártir, lembrado até nos tempos do Novo Testamento. Enoque, por sua comunhão com Deus, foi trasladado, não passando pela morte. E Noé, o último destaque dessa era, foi escolhido para preservar a humanidade e os animais, sendo ele e sua família os únicos poupados do julgamento divino. Por fim, a era pré-diluviana chegou ao seu trágico fim com o dilúvio, quando Deus derramou sua ira sobre uma civilização irreversivelmente corrompida. A Bíblia descreve o arrependimento de Deus por ter criado o homem, um arrependimento que reflete sua profunda tristeza diante da perversidade humana. No entanto, o dilúvio não é apenas um relato de destruição, mas também de redenção, pois Deus preservou uma nova chance para a humanidade através de Noé e sua família. E essa história nos deixa uma lição importante. Jesus disse que os dias que antecederão o fim dos tempos serão como os dias de Noé. As pessoas estarão distraídas, vivendo conforme seus próprios desejos, até que o juízo venha repentinamente. Assim como aconteceu no passado, o chamado ao arrependimento ainda ecoa hoje. Agora, diga nos comentários, como você imagina que era o mundo antes do dilúvio? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.